Olá, irmãos! Estamos começando mais uma aula da Escola Bíblica da Sala dos Jovens, onde nós estamos estudando o livro Contra a Cultura, do David Platt, e nós estamos agora no capítulo 8. Então, no capítulo 8, o David vai falar sobre as questões da unidade na diversidade, como o Evangelho se comporta com relação às etnias. Então, o David vai explorar questões de etnia, questões de racismo, e vai nos dizer como é que nós, enquanto cristãos, podemos nos posicionar com relação a isso. Como é prático do David, ele sempre começa o capítulo contando alguma história, alguma vivência ou alguma coisa que aconteceu. Então, ele fala que 4 jovens foram mortas por uma explosão que aconteceu em uma igreja. Essa igreja era uma comunidade de negros. E essas 4 jovens foram mortas, e quem causou essa morte, quem jogou essa bomba, foram supremacistas brancos. E o que estava acontecendo? David estava no prédio onde tinha acontecido há 50 anos essa questão das meninas que foram mortas por supremacistas brancos. E aí ele estava junto com a igreja relembrando esses fatos que aconteceram e também renovando seu compromisso com o Evangelho e como não deve acontecer erros como esses que tinham acontecido no passado. E aí o David também relembra que nesse mesmo dia, na sexta-feira, 50 anos atrás também, estava acontecendo a marcha pacífica que o pastor Martin Luther King estava promovendo a fim de garantir os direitos civis dos negros. Então, Martin Luther King estava liderando essa marcha há 50 anos atrás, e essa marcha culminou na prisão, no aprisionamento do Martin Luther King. E aí o que acontece? Martin Luther King estava na prisão, e aí ele recebeu na prisão de alguém uma carta. E essa carta foi escrita por 8 pastores brancos de Birmingham, e que estava criticando a Martin Luther King pela sua postura de lutar pelos direitos dos negros. E pedia para Martin Luther King cultivar a paciência em suas atividades de promoção dos direitos dos negros. E aí, o que acontece? O Martin Luther King, ele escreve uma carta para refutar, para responder aos 8 pastores que escreveram aquela carta que havia sido publicada. Então, o Martin vai dizer assim, ele vai responder, trazendo uma carta extremamente pessoal e cheio de dor. Ele vai dizer que ele via... Eu não vou ler a carta, porque é uma carta um pouco extensa, mas eu vou pontuar algumas coisas da carta. Ele vai dizer que ele via multidões cruéis linchando seu pai e sua mãe à vontade. Ele via multidões afogando os negros. Ele via policiais xingando, chutando, tratando com violência e até matando pessoas negras. Esses policiais estavam cheios de ódio e para aquelas ações que eles faziam havia impunidade. Ele dizia que ele dizia na carta, que via 20 milhões de negros sufocados na pobreza. Ele dizia que, por exemplo, quando a filha via na televisão, que havia um parque de diversão e ela não poderia visitar esse parque, Ela queria visitar, mas o Martin tinha que explicar para ela que ela não poderia visitar esse parque pelo fato de que o parque era somente para brancos, então negros não poderiam frequentar esse parque. E aí ele diz que ele via na filha nuvens de inferioridade se formando nela, pelo fato de não poder participar de certos locais, pelo fato de ser negra. E também Martin diz que percebia que a personalidade da filha estava sendo distorcida e que estava formando-se uma amargura, um rancor no seu coração contra os brancos. E aí Martin diz também que ele tinha que responder perguntas para os seus filhos, perguntas como, papai, por que as pessoas brancas tratam tão mal os negros? Então ele tinha que tentar explicar isso para os seus filhos. E ele diz que ele, por exemplo, quando ia viajar, muitas das vezes não conseguia hospedagens quando viajava e ele tinha que dormir no seu carro, porque não tinha hotel para hospedá-lo pelo fato de ele ser negro. E ele dizia que ele era humilhado com placas irritantes
com brancos, coisas para brancos e coisas para negros. Então, nesse aspecto, cabe salientar, né, que as coisas boas eram para os brancos, né? Nas coisas boas tinha a placa branco e nas coisas ruins tinha a placa de negros, né? Na maioria das vezes. Então, ele dizia que a polícia, as pessoas não chamavam mais ele pelo nome, né? Não chamavam os negros pelo nome, mas chamavam pela expressão pejorativa negro. Então, eles perdiam a identidade deles. Ele dizia que via que as mulheres negras não eram respeitadas. Ele dizia nessa mesma carta que ele era atormentado dia e à noite, dia e noite pelo fato de ser negro. Ele dizia que ele pisava em ovos e não sabia o que esperar das pessoas, né? E o que esperar do amanhã. E ele dizia que tinha temores íntimos e ressentimentos externos, né? Criava isso com a situação que ele passava. E ele tinha, assim, sentimentos degradantes de não ser ninguém. E aí, por último, ele fala assim, né? Lendo aqui diretamente a carta dele, ele vai dizer: chega um momento em que o cálice da paciência transborda e o homem não está mais disposto a ser atirado no abismo da injustiça. Então, ele fala, né? No início da carta ele diz: é fácil para aqueles que nunca foram alvos dos dardos ardentes da segregação dizer que é preciso esperar. Então, o Martin Luther King, seguido por essa ideia, né, de que a injustiça era muito grande, né? Ele vai pontuar questões aqui, por isso que eu disse que é uma carta muito pessoal, de situações que ele viveu, de situações que ele viu de injustiças e que por isso era muito difícil para ele esperar, né, até que o Estado quisesse fazer algo pelos negros com respeito à segregação. Então, o David faz esse resgate, né, desse período de segregação e de como os negros eram tratados, né, como as coisas eram divididas e como era difícil para uma pessoa de pele escura viver nesse período. Então, depois, né, o próprio Martin Luther King, na carta ainda, ele problematiza, né? Ele fala sobre a omissão da igreja com relação às questões sociais. Então, ele diz assim, que ele falava com os pastores e os pastores respondiam a ele dizendo assim: o evangelho não se preocupa com essas questões pessoais. E isso é um tanto quanto estranho, né? Um tanto quanto difícil. E isso é um problema, infelizmente, das nossas igrejas. E as pessoas, por causa de polarizações políticas e tudo mais, acabam por não se envolvendo em questões políticas, em questões sociais, pelo fato de achar que o evangelho não se envolve com essas questões. Foi isso que os pastores falaram naquela época, e é isso que a gente vê também em épocas atuais. Por exemplo, dias atrás, eu vou mostrar para vocês aqui, o pastor Anthony Bradley, ele é um pastor reformado da Igreja Presbiteriana, ele colocou isso aqui no seu Twitter. Ele diz que toda a minha carreira, quando eu critiquei James Cooney, tudo de bom, e aí, Bradley, estamos muito felizes por você estar aqui. Quando mostrei a história racista presbiteriana e reformada, literalmente recebi um telefonema dos escritórios do PCA em Atlanta, perguntando-me sobre minha saúde mental, história real. Esse tweet ele fez, não tem aqui, mas eu vou mostrar o próximo tweet. Pronto. Aqui ele continua, né, a sequência do tweet. Ele diz assim: a fórmula esperada é esta frase: o evangelho é a solução, apesar de a história na igreja provar repetidamente. O evangelho não torna as pessoas não racistas, mas é isso que as pessoas querem ouvir, porque as pessoas aprendem que o pecado racial desaparece com a centralidade do evangelho. Isso ele publicou aqui, né? A gente consegue ver a data, 2 dias atrás, no dia 13 de abril. Hoje é 15, né? Eu estou gravando isso no dia 15 de abril. Então, a gente vê que recentemente essas coisas acontecem, né? Não é algo antigo, né? Não foi algo que falaram só com Martin Luther King para silenciar essas questões sociais e não falar disso.
mas é algo que infelizmente persegue a igreja, né, por causa dessas polarizações políticas. A igreja resolveu, né, se posicionar de uma forma e acha que essa forma é a única correta e por isso não deve se envolver com questões sociais, porque pode ser chamado de comunista e coisa do tipo. Sendo que a gente não deve ter vergonha e a gente não deve ter problemas com falar com coisas que Deus fala. Se Deus fala em suas escrituras, na Escritura Sagrada sobre questões a respeito de raça e tudo mais, nós devemos falar. Se Deus fala sobre questões sociais, nós devemos falar. Se há base no Evangelho para isso, nós devemos nos posicionar enquanto igreja. E era justamente isso que o Martin Luther King pede, né, para os pastores, que eles se posicionem com relação à segregação e falem a respeito disso. Então, a gente vê que a igreja tem um passado um pouco obscuro com relação a esses temas especificamente. A gente vê que houve distorções de passagens para legitimizar, por exemplo, a escravidão em tempos passados. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, 1 Coríntios 7, 21 a 24, que o apóstolo Paulo diz que cada um deve permanecer em sua posição, esse versículo foi utilizado em tempos passados para legitimizar, por exemplo, a escravidão, dizendo que o escravo, o negro escravo, deveria permanecer naquilo. Então, a igreja utilizava-se dessa passagem para falar sobre essas questões. Outra passagem também é Gênesis 9, 18 a 25. Que fala sobre dos filhos de Noé, né? Que Cã viu a nudez do seu pai e por isso Noé amaldiçoou a Cã e a sua descendência. E aí surgiu-se, não sei se você já ouviu falar, o mito de Cã, que dizem que os africanos e os negros são descendentes de Cã, né, que são descendentes de Cã, e que por isso eles são amaldiçoados e que por isso eles são inferiorizados, né, inferiorizados por Deus. E isso, meus irmãos, não é algo distante, né, das épocas coloniais que utilizavam-se de passagens bíblicas de forma errada. Na verdade, o deputado Marco Feliciano tweetou também, né, em 2011, para a gente ver como é atual, dizendo que, na verdade, o continente africano sofre como sofre por causa de que vieram da raiz de Cã. Então, a gente vê que uma teologia errada é extremamente problemática para interpretar questões da sociedade. Porque quando a gente vê que, na verdade, em Cristo nós temos valor, negro, branco, homem, mulher, enfim. Mas as pessoas pegam-se de interpretações erradas de passagens bíblicas para legitimizar opressões e coisas erradas que a Bíblia não trata dessa forma. Então, há outras passagens também, mas só que a gente não tem tempo para poder explorar todas elas, né? Mas a gente vê uma omissão da igreja, sim, e uma legitimização, de alguma certa forma, de coisas erradas pelo fato de terem interesses próprios, né? É por isso que nós precisamos conversar sobre essas questões e relembrar a respeito de fatos que aconteceram e pensar da forma correta, da forma bíblica, do que o Senhor nos diz em sua palavra, para que a gente não venha a repetir os mesmos erros. Porque o que acontece com o tweet que eu acabei de mostrar para vocês, do pastor presbiteriano, dele ter recebido um telefonema pelo fato de tratar sobre as questões raciais, dizendo para que ele não fizesse isso, é justamente o que aconteceu basicamente com o Martin Luther King, pelo fato de lutar pelos direitos, né, dos negros. Então, essa parte da história não deve ser esquecida. Nós precisamos olhar para a história, entender o que aconteceu, mentalizar o que aconteceu, não negar a realidade, mas pegar ela, mostrar o erro dela, para que a gente possa aprender como agir da forma correta daqui para frente, olhando para o Evangelho e interpretando as passagens bíblicas da forma correta e não da forma como a gente acha que deve acontecer, né? Então, nós precisamos reafirmar, né, e tratar dessas questões sociais. Então, como eu disse, a gente fala sobre o que Deus fala. Se Deus fala sobre essas questões, se o Evangelho trata sobre essas questões, nós devemos também tratar sobre essas questões e pensar a forma bíblica de pensar a respeito de tudo isso.
Então, o David vai nos ajudar com relação a isso, né? Então, no fim da carta, né, eu queria ler uma coisa que eu achei muito interessante. O Martin Luther King vai dizer assim: contudo, o juízo divino está sobre a igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito sacrificial da igreja primitiva, ela perderá o selo da autenticidade, negligenciará a lealdade de milhões e será descartada por ser considerada um clube social irrelevante sem sentido algum para o século XX. Eu acho que isso que o Martin Luther King poderia simplesmente ser utilizado para nosso tempo, utilizando o século XXI, porque ele viveu no século XX, por isso que ele falou século XX, mas que a gente pode pegar essa frase e utilizar no século XXI e não vai mudar em nada o sentido dela, infelizmente. Vamos lá, diz assim: se a igreja de hoje não recuperar o espírito sacrificial da igreja primitiva, ela perderá o selo da autenticidade, negligenciará a lealdade de milhões e será descartada por ser considerada um clube social irrelevante, sem sentido algum para o século XX. E aí a gente vê, será que a igreja não se tornou nisso? Um clube irrelevante também, sem sentido algum para o nosso século XXI no caso? Então, a gente precisa se envolver, né, com as questões que o evangelho se envolve. O evangelho se envolve com a cultura como um todo. Cristo veio, né, Jesus Cristo veio para redimir a cultura, veio para redimir o pecado que há na cultura. É por isso que o evangelho se envolve com tudo que há na cultura, mas só que de uma forma diferente. O evangelho vem para redimir, vem para trazer o verdadeiro sentido. Não tem como nós não nos envolvermos com o social, porque o evangelho se envolve com as questões sociais. O evangelho traz a significação correta de como as coisas devem acontecer no mundo como um todo, num mundo que também envolve todas as questões da sociedade. A gente não pode fazer esse separatismo, né? Voltar para a época da Idade Média, fazendo a separatismo entre o sagrado e o profano. Não deve ser assim, né? Não existe essa separação. Para quem é crente, tudo é sagrado. Tudo é aproveitável. Nós devemos viver de uma forma como sal e luz do mundo, dialogando com o mundo, estando no mundo, mas vivendo de uma forma diferente, trazendo a prerrogativa bíblica de como nós devemos viver do modo que agrada realmente a Deus. Então, David vai trazer essa historicidade para poder basear tudo que ele vai falar ao longo do capítulo. Então, ele admite honestamente que ele tem um problema com relação a pessoas diferentes dele. Ele diz que ele traz consigo as mesmas tendências dos 8 pastores que enviaram a mensagem para Martin Luther King. Ele diz que ele tem, né, como posso dizer? Ele tem uma preferência por pessoas que são etnicamente iguais a ele e o diferente lhe causa um certo desconforto. E aí, meus irmãos, ele admite isso de forma honesta para poder mostrar que se ele, por exemplo, vivesse naquela época, talvez ele acabasse se associando com os 8 pastores. E aí, quando a gente vê que o que os 8 pastores fizeram, né, de enviar a carta criticando a Martin Luther King por lutar pelos direitos dos negros, assim, se fosse nos tempos atuais, talvez existissem várias pessoas de igrejas, estou falando de igreja, não estou falando da sociedade, estou falando da Igreja de Cristo, que iriam apoiar essa ação. Então, isso causa um certo desconforto falar isso, mas é a realidade. Então, por isso, a gente precisa refletir de forma muito clara e honesta. O diferente é estranho para nós, certo? Esse é o primeiro ponto. O diferente é estranho para nós. E quando a gente vê o diferente, o segundo ponto é nós nos compararmos. A gente se compara com as pessoas, com o diferente. E o terceiro ponto é que ao nós compararmos, nós vamos para o terceiro ponto, que é o julgamento. A gente julga quem é melhor e pior, a gente julga quem é superior e inferior. E aqui reside o nosso pecado, porque a partir do momento que a gente faz essas comparações, a gente tende a inferiorizar o outro e exaltar a nossa etnicidade, né? Que é o que ele vai trazer no aspecto étnico.
Então, isso acontece com todo ser humano. Todos nós somos preconceituosos. Não existe um que não seja. O pecado do preconceito, o pecado do racismo está no coração de todo homem. É um pecado. O que acontece? A questão é se nós vamos utilizar do evangelho para que a gente não dê vazão ao nosso pecado. Então, por exemplo, o que Bradley vai falar, né? Que as pessoas acham que o evangelho, beleza, e acabou. E aí ele vai dizer que o evangelho não torna ninguém antirracista. O evangelho realmente não vai tornar você antirracista. Você precisa tomar uma atitude frente ao que o evangelho vai lhe dizer para que você seja antirracista, seja contra o racismo. Então, o que acontece? Todos nós, como eu disse, somos preconceituosos. A questão é se nós vamos dar vazão ao nosso preconceito ou não. E as escrituras nos apontam para a gente não dar vazão. Então, quando a gente crê no evangelho plenamente falando, e a gente vive o evangelho, não apenas crer, mas viver, crer, amar e compartilhar, viver o evangelho, aí sim a gente vai conseguir viver da forma como agrada a Deus e a gente não vai dar vazão ao nosso preconceito. Então, por exemplo, por último, o David vai falar nessa questão, né? Fechando essa questão, ele vai dizer que a diferença entre mim, no caso David, e eles, os pastores que enviaram a mensagem para o Martin Luther King, é mais de grau do que de espécie. Então, ele entende que o grau dele de preconceito, por exemplo, é um pouco menor, mas não de espécie, né? Ele tem o mesmo problema, ele tem o mesmo pecado, todos nós temos. Então, depois o David vai dizer que ao pregar, né, naquela igreja que tinha acontecido o fato das meninas que foram mortas por supremacistas brancos, ele admitiu o seu pecado, pregando, né, a sua pecaminosidade, e também ele diz que até quando ele está escrevendo, ele tem dificuldades com relação a isso. Né? Ele tem essa tendência de preferir pessoas que são iguais a ele. E é algo que acontece com todo mundo, como eu disse, é algo natural. E ele diz que ele não trata as questões com a contundência e a seriedade que deve ser tratado. E é isso, como eu disse, que acontece, infelizmente, nas nossas igrejas até hoje. As pessoas não tratam dessas questões por diversas questões, principalmente as questões políticas, né? Que impedem as pessoas de tratarem das questões com a seriedade que deve ser tratado, por achar que está se alinhando a uma linha ou outra, o que não vem a ser o caso, né? Não é assim que as coisas funcionam. O que o Evangelho fala, como eu disse, nós devemos tratar. Então, depois ele vai tratar sobre a questão da imigração. O que eu acho legal desse capítulo é que ele não vai apenas ficar naquela questão raça, preto e branco. Ele vai trazer toda uma questão com relação à etnicidade, né? A etnias. Então, ele vai falar sobre a questão da imigração, que existem vários imigrantes, né, tanto onde ele mora, né, nos Estados Unidos, quanto, por exemplo, trazendo para a nossa questão aqui no Brasil, e que há pessoas de etnias variadas nesses imigrantes. E ele diz que a igreja urgentemente precisa saber um modo de lutar pelos direitos civis dessas pessoas. No fim, ele vai dizer: a opressão da maioria sobre os imigrantes certamente não é melhor do que a segregação imposta pelos brancos aos negros. Então, ele vai dizer que Deus, de forma geral, né? Deus não se preocupa somente com essa questão de preto e branco. Deus se preocupa com a questão como um todo, a questão social como um todo. Então, quando há segregação de pessoas imigrantes pelo fato da sua etnia, também é pecado. E a igreja precisa fazer algo com respeito a isso. E ele vai dizer que o evangelho obriga a todos nós a tomar uma atitude. O evangelho não é apenas teoria, muito pelo contrário, o evangelho é prática. Então, a partir do momento que nós sabemos o que nós sabemos, nós precisamos agir com respeito a isso. Então, ele vai dar algumas coisas que a gente deveria fazer enquanto igreja. Primeiro, vencer a ignorância e o preconceito, muito importante, e a gente só consegue fazer isso com a ajuda de Jesus, não conosco mesmo. Segundo, trabalhar a respeito das leis de imigração é muito importante. Às vezes o imigrante vive como indigente, como ninguém mesmo, e é importante que hajam leis que os protejam e o ajudem.
E o terceiro, amar os imigrantes em nossas comunidades. Então, a gente precisa trazê-los e amá-los, estar junto com eles. Um exemplo que a gente pode ter da nossa vivência são os venezuelanos, por exemplo. Então, a gente precisa fazer algo com respeito a eles. E depois, o David vai trazer uma perspectiva muito legal de que o ponto de partida que a gente faz com relação a essas questões de raça é um pouco errado. Ele diz que a gente vai muito de tipo preto, branco e também com relações às questões genéticas, né? E ele vai dizer que o ponto de partida do evangelho, né, o ponto de partida que as escrituras vão nos trazer para essa questão do racismo é Gênesis 1. Em Gênesis 1, nós vamos ver a doutrina do Imago Dei, a doutrina do imagem e semelhança de Deus. Lá vai nos dizer, né, em Gênesis 1, vai lançar um fundamento para nos dizer que todos os seres criados por Deus possuem a imagem e semelhança de Deus. E isso significa que cada um de nós tem valor, é precioso para Deus. Por isso que Deus nos deu a sua imagem e semelhança. Então, ele vai dizer que a falta de confiança nessa doutrina é o que fez com que todas as várias barbaridades acontecessem no mundo. Vários horrores na história da humanidade. Ele vai trazer alguns exemplos, como a escravidão nos Estados Unidos, e aqui no Brasil também, o Holocausto na Alemanha, o massacre armênio na Turquia, o genocídio em Ruanda e o massacre de 6 milhões de coreanos, chineses, indochineses e filipinos pelos japoneses. E ele vai dizer que todas essas questões são produtos da incompreensão. As pessoas não compreendem a doutrina de que cada ser humano possui em si dignidade pelo fato de ser imagem e semelhança de Deus. E é por isso que as pessoas distratam umas às outras, porque não entendem de plena forma o que significa que Deus quer dizer, por exemplo, em Gênesis 1, logo no início da criação do mundo, logo no início da Bíblia vai ser nos dito como cada ser humano deve ser tratado, né, pelo fato de ter dignidade em Deus. Então, ele vai dizer que em Gênesis 10, 31, mais especificamente, vai nos mostrar sobre a divisão do mundo após o dilúvio, né? E vai dizer que houve a divisão do mundo a partir de famílias, de línguas, de terras, de nações. E ele vai dizer que isso vai nos apontar antes para a origem em uma mesma raça, de uma mesma família, na verdade. Depois houve a divisão, né, depois do dilúvio, mas veio de uma mesma família, na família de Noé, e voltando um pouco mais atrás, na família do casal, na verdade, de um casal, Adão e Eva. E esse Gênesis 10, 31 me lembra a minha passagem favorita da Bíblia, né, que é Apocalipse 5, 9 e 10. Lá vai dizer que o Cordeiro veio e ele resgatou para si com o seu sangue precioso pessoas de toda tribo, raça, nação, língua, enfim. Então, nós vemos essa conexão, né? Foi o próprio Deus quem criou toda essa diversidade e ele próprio diz que tudo é muito bom. Se a gente entendesse plenamente a doutrina do Imago Dei, a doutrina de imagem e semelhança de Deus, esses horrores não teriam acontecido na nossa história e não permaneceriam acontecendo. Nós respeitaríamos a individualidade da pessoa e nós iríamos entender que, na verdade, nós somos, de forma geral, da mesma raça, a raça humana, né? Então, ele vai dizer que há uma unidade básica, que é a raça humana, por trás de toda a diversidade universal. Então, nós precisamos entender isso para que a gente possa respeitar um ao outro. Então, a gente consegue ver que a questão racial é muito mais profunda e muito maior do que a gente possa imaginar. É muito, muito, muito mais. Então, nós temos ancestrais comuns, né, que gerou-se a diversidade que há no mundo. De ancestrais comuns, mais especificamente Adão e Eva, que veio toda essa diversidade. Foi Deus quem gerou isso. E isso é bom, isso é muito bom, assim como nós vemos nas Escrituras. Então, a não compreensão disso, né, gera vários problemas, pois nós não entendemos que Deus diz
que realmente tudo que ele fez é muito bom, né? Então, por fim, David vai dizer que, por exemplo, se alguém perguntasse, e Adão e Eva, que raça eles eram, né? Aí David diz que ele responderia que é da raça humana. Mas aí a pessoa estaria perguntando qual cor Adão e Eva eram. E ele vai dizer que, possivelmente, né, Adão e Eva fossem de uma cor mais escura, pelo fato de ser o gene mais dominante, o gene dominante, na verdade. Mas que isso não é o ponto que deve, como posso dizer, ligar a nossa discussão. Isso não deve ser o ponto importante. A questão é que nós somos essencialmente da mesma raça. Nós somos humanos e isso que deve importar mais do que, por exemplo, as questões de genética e as questões de cor de pele. Inclusive, depois ele vai falar que essas questões biológicas são muito problemáticas, porque atualmente nós vivemos em um mundo globalizado, em um mundo diversificado, e que para definir essas questões de raça são muito mais difíceis. Inclusive, os estudiosos e técnicos com relação a esses temas têm uma dificuldade muito grande em definir essas questões de raça e etnia, né? Porque existem várias. Então, é importante também que a gente lembre que o David ele não vai ignorar as diferenças de cada ser humano. Para a gente poder respeitar cada um, a gente precisa ver também as diferenças. A gente não pode simplesmente fingir que não existe diferença entre nós. Existe diferença sim, nós somos diferentes, mas nós precisamos entender que a aparência física e os estereótipos e os pressupostos biológicos podem se tornar problemáticos caso a gente foque apenas neles. Eles não são a essência é que nós somos seres humanos, que nós temos a imagem e semelhança de Deus e que nós somos pessoas, somos filhos de Adão e Eva, né? Esse deve ser o ponto que nós devemos nos apegar. E aí, David vai dizer que ele foi pregar em Dubai e ele estava em uma igreja onde existia 70 nacionalidades diferentes representadas. E que lá ele se sentiu meio que num céu por ver tantas pessoas diferentes e ao mesmo tempo ele via que eles eram iguais pelo fato de que eles eram filhos do mesmo Deus e que eles eram de uma mesma raiz, né, nascidos de Adão e Eva e que eles possuíam a imagem de Deus. E isso foi muito bonito para ele. Então, como eu disse, ele sempre traz algumas experiências, o que faz com que o livro seja mais rico. Então, uma reflexão que a gente pode ter é que não podemos ignorar, né, as diferenças, a gente não pode ignorar que cada um, né, a gente tem as nossas particularidades, mas que nós devemos primeiramente entender que nós somos membros de um mesmo corpo e nós somos de uma mesma raça, a raça humana, e isso deve ser mais importante do que qualquer outra coisa, né? E por fim, o David vai trazer a questão da etnia. Como eu disse, o capítulo é sobre o evangelho e as etnias, e não especificamente sobre o racismo, o que torna uma discussão um pouco maior e mais complexa, porque o David vai dizer que, atualmente, o debate sobre... Eu vou ler aqui, ele diz assim: em vez de estar rigorosamente atrelada à biologia, a etnia é muito mais fluida, porque leva em conta características sociais, culturais, linguísticas, históricas e até religiosas. Ufa, então assim, a etnia é um pouco mais complexo do que o debate quando a gente vai falar sobre o racismo. Se a gente for falar em questões etnológicas, ele vai dizer para alguns há mais de 11 mil etnias e para outros há mais de 16 mil etnias. E aí quando a gente vai olhar no aspecto de que Jesus nos diz para ir a todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e a criatura relaciona-se com a questão etnológica, então nós temos basicamente 11 mil e 16 mil grupos etnológicos para chegar para falar do evangelho. Então, não é uma tarefa fácil, né? Mas aí ele vai trazer esse debate mais rico, né, com relação a que nós devemos nos importar com essa questão de etnia, né? Então, como que o evangelho responde às
questões de conflitos e tensões com relação às etnias, né? Como essas diferenças, né? Essa estranheza que o diferente nos traz, como é que nós podemos responder a isso de forma correta, da forma como a Bíblia nos diz? Como é que a gente pode, enquanto igreja, reduzir essas tensões em vez de aumentar, como sal e luz do mundo? Né? Como é que a gente pode fazer essa diferenciação? E aí, por fim, ele vai falar uma definição de racismo. Ele vai dizer que racismo é um pecado nascido em um coração onde há orgulho e preconceito. Então, o racismo pode acontecer com relação às etnias, com relação ao que é diferente de você, pelo fato do pecado que há no nosso coração. Como eu disse antes, por favor, não se esqueçam disso, eu vou repetir. O diferente se torne estranho para nós. O diferente se torna estranho para nós. E aí nós temos a tendência de nos compararmos. Esse é o segundo passo. Primeiro a gente vê o diferente, a gente se estranha. Depois vem o segundo passo, a gente se compara com essa pessoa. E aí depois, quando a gente se compara com essa pessoa, vem o terceiro passo, que a gente se julga. A gente começa a julgar quem é melhor, quem é pior, quem é inferior e quem é superior. E aí reside o nosso pecado, aí reside o pecado que pode vir do racismo, em que a gente vai se considerar, em que a pessoa, no caso, né, vai se considerar superior ao outro. Então, a gente precisa refletir sobre isso, do racismo, como um pecado. O racismo é um pecado, ele existe nos tempos passados, existe nos tempos presentes. Eu mostrei algumas questões presentes, né? Tanto do pastor Bradley quanto do Marco Feliciano, recentemente, que falou sobre o mito do Cã. E existem pessoas que creem nisso. Então, essa questão de considerar o outro menor para usufruir dele para bens pessoais existe. E isso está na condição do coração do homem, do pecado no coração do homem. Para que a gente elimine isso, a gente precisa simplesmente descansar a nossa mente no Senhor Jesus. A gente só consegue fazer isso quando a gente entende o que Cristo fez na cruz e por que ele fez isso na cruz. Quando a gente entende Gênesis 10, né, que as famílias se dividiram, mas que em Apocalipse 5 diz que Jesus veio para construir, congregar na sua igreja pessoas de toda raça, língua, nações e tribos e tudo mais. Então, Jesus se preocupa com isso, Jesus ama a todos. Deus, como a gente falou, como a gente viu, Deus, ele colocou em cada ser humano a imagem e semelhança dele. E é por isso que cada um de nós tem valor. Todo ser humano tem valor. Não existe um ser humano que não tenha valor. E isso independe de ser branco, de ser preto, de ser mulher, de ser homem, de ser de qualquer nacionalidade que for. Então, cada um tem valor. Então, para que a gente se distancie do pecado do racismo, nós precisamos ver o que a Bíblia fala sobre a identidade do ser humano em Cristo e entender também que nós somos de uma mesma raça, a raça humana. Mas isso não significa que a gente deva ignorar as nossas diferenças. Nós devemos ver as nossas diferenças, amar as nossas diferenças em vez de estranhar as nossas diferenças. Esse que deve ser a nossa busca. Então, eu queria fazer uma convocação com relação à ação, com relação a esse tema. Então, a gente não pode simplesmente saber o que a gente sabe e não fazer algo a respeito. Então, a gente precisa procurar tirar, né, o pecado que há no nosso coração, pedir para que Deus tire, né, que Deus sonde o nosso coração e nos conheça, né, e mostre para nós qual o nosso caminho, para que a gente possa andar no caminho estreito e não no caminho largo. E que Deus nos ajude a agir com relação a isso. Como a gente viu, a história da igreja tem uma parte sombria com relação à omissão com relação a esses temas. Que nós precisamos nos posicionar e nos posicionar da forma correta, na forma que o Evangelho traz, para que a gente não cometa os mesmos erros. E a gente precisa falar sobre esses temas, ter liberdade para falar sobre esses temas, principalmente nas nossas igrejas, para que a gente saiba como que é a forma bíblica de pensar e assim fazer da forma correta, certo? Então, basicamente é isso, né, que o David vai nos trazer
nesse livro, no início, na verdade, desse capítulo. Essa é a primeira parte, é a parte introdutória. Depois vamos ter mais 2 aulas, né, com outros professores sobre o mesmo tema. E aí a gente vai concluir o capítulo, se Deus quiser, se Deus permitir. Então, é isso. Eu espero que tenha sido proveitoso, espero que você tenha entendido um pouco sobre esse problema etnográfico que nós temos e como é que nós, enquanto cristãos, somos chamados pelo Evangelho para agir frente a isso, né? E deixando de lado todas as nossas posições políticas, falando o que Deus fala e deixando de falar do que Deus não fala. Então, se Deus fala sobre isso, se Deus traz diretrizes bíblicas sobre isso, nós devemos pensar sobre isso, nós devemos agir frente a isso e, como sal e luz, ajudar a diminuir as tensões com relação a esse problema em nossa sociedade. Então, é isso. Deus abençoe e é isso.